comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Por mais que estejamos na internet e esse espaço seja virtual, você não está vendo paredes, você não está vendo limites, você não está vendo fronteiras, nem cancelas de pedágio, não há teto, não há fiscais, é um espaço aberto, é um espaço virtual que, no entanto, se projeta na realidade, a minha e a tua realidade. Nós vamos, enquanto caminhamos, criando a nossa realidade e na nossa realidade esse espaço se faz. É um espaço de abertura, é um espaço de liberdade, é um espaço para que quem quer que seja venha, independentemente de como pense, porque nós não estamos aqui fazendo catequeses, nem lavagem cerebral. Esse aqui é um espaço livre para o pensamento. É só para isso. É um espaço livre para o pensamento, para que você identifique os seus pensamentos, para que você possa enxergá-los e não fugir deles, para que você possa entender também, enquanto desenvolve esse processo de pensar, que nem todos os pensamentos são assim tão confiáveis. Às vezes, eles indicam somente aquele momento, aquele fragmento, aquela vista de um ponto. O ponto de vista de alguém que no caminho vai tentando enxergar os cenários, decifrar o que eles querem dizer, ao mesmo tempo que conecta cada elemento desse cenário com o cenário que lhe habita e fazendo uma fusão, uma mistura entre as paisagens de fora e as paisagens de dentro, sabendo que uma se comunica com a outra, uma fala sobre a outra. E então a gente se aventura nesse processo tão falado, tão proposto, mas poucas vezes encarado, que é se auto-enxergar, se autoconhecer. E eu vivo dizendo que o autoconhecimento é um processo, é um caminho e não é um destino, não é um ponto de chegada, não é um lugar onde alguém pode olhar e dizer já sei tudo sobre mim. É um movimento, que a gente se coloque nesse movimento que muitas vezes implica em desconstruções, implica em pensamentos desconfortáveis, implica em dúvidas, implica em medos. É assim mesmo, faz parte. Eu já refletindo, sempre quando eu paro para me questionar o que eu estou fazendo aqui, uma das coisas que fica mais claras para mim é propor leveza. Leveza de ser quem é, leveza de pensar como pensa, leveza, se for o caso, de errar, de se enganar, de ser imperfeito, afinal de contas, todos somos. No Mensagens que Chegam pela Manhã, você participa também, a sua participação é fundamental. Você pode mandar um e-mail para contato@webradiovagalume.com. contato@webradiovagalume.com. Se você preferir, pode ser pelo Facebook, por todas as páginas que eu tenho no Facebook, pelo WhatsApp 5192461960. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, 5192461960, pelo chat também, enfim, as possibilidades todas para que a gente esteja juntos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu vou aproveitar agora essa música do Fire Cannibals e vou tentar conectar aqui para uma transmissão ao vivo no Facebook, ali na minha página mesmo, no meu perfil, para que você possa me acompanhar nos bastidores nessas próximas duas músicas e na leitura do texto que eu vou fazer daqui a pouco. Portanto, fique ligado, já já. Mesa e banho, nada sério, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aliás, é a gente que faz com que a vida seja tão pesada e tão séria, né? Você olha para a vida às vezes com desânimo, com desencanto, com falta de humor, falta de vontade, de motivação, e acha tudo tão pesado. Aí eu me lembro de um texto do Mário Quintana que diz mais ou menos assim: se você tivesse morrido hoje, ou se você fosse morrer depois de amanhã, uma coisa assim, e olhasse para a sua vida, para o que te aflige tanto hoje, você perceberia que isso não é tão sério assim. O peso, né, somos nós que colocamos, o peso vem da gente. Enfim, deixa eu só lembrar quem está ouvindo a rádio, que eu estou ao vivo agora no Facebook, no meu perfil, fazendo uma transmissão ao vivo, como eu tenho feito nos programas, no começo do programa. E tem sido uma oportunidade muito legal, não só para quem está online aí no Facebook naquele momento, mas para quem depois acessa o Facebook e vê aquela gravação, porque fica ali desse momento que nós tivemos online aqui na nossa programação, aqui na webradiovagalume.com, que tem sido uma plataforma
multimídia, não é só o rádio, mas é o vídeo, os programas que estão indo quase sempre para o YouTube também. Então tem gente ouvindo no YouTube, gente vendo no Facebook, e isso é muito bom. É uma maneira que nós temos para nos vincularmos, para nos conectarmos, para estarmos aqui. E quanto mais a rádio se expõe, e o que eu penso, né, quanto mais eu coloco os meus pensamentos aqui nesse trabalho de áudio, de vídeo, de rádio, de YouTube e tudo mais, mais questões chegam e mais estranhamentos também. Gente que me ouve na tentativa de discernir exatamente o que eu estou falando, o que eu estou propondo, quem sou eu. Hoje de manhã eu respondi uma mensagem no Facebook de um amigo que dizia assim: eu estou tentando discernir, porque às vezes eu acho que você é espírita, às vezes eu acho que você é católico, às vezes eu acho que você é umbandista, às vezes eu acho que você é ateu, às vezes eu acho que você é agnóstico, eu queria saber quem é você. E eu disse: meu amigo, eu sou selvagem, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu não caberia nenhuma dessas caixas, eu não faço compromisso com nenhum tipo de ideologia, eu não estou aqui para afirmar nenhuma delas e justificá-las e defendê-las de maneira nenhuma. E aí eu mandei o link daquele vídeo no YouTube que fala sobre a minha religião, porque eu não tenho religião, e digo que a minha religião é semelhante à religião dos peixes, dos coiotes, dos bichos, dos pássaros, que não precisam sair por aí fazendo nenhum tipo de afirmação dogmática, ideológica, e no entanto estão conectados com a vida, e no entanto, quando cantam de manhã, os galos fazem as suas orações, enquanto nadam nos oceanos, nas profundezas dos oceanos, os peixes fazem os seus momentos devocionais sem a necessidade de conexão com nenhum tipo de ideologia. Eu jamais conseguiria, não porque eu acho que quem está comigo aqui não deve fazê-lo. Tem muita gente dessas religiões que eu descrevi, por exemplo, que são vagalumezinhos queridos que me ouvem, e eu não tenho nenhuma intenção de demovê-los disso. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, só não serve para mim. Eu prefiro me manter livre, como nesse vídeo que eu gravei no fim de semana, no carro, falando sobre a liberdade para pensar, a liberdade para voar, para bater asas, para ter o céu. Eu preciso dessa liberdade para que eu aconteça de maneira espontânea e genuína aqui. Mas pensar assim pode gerar para muita gente insegurança. Especialmente porque não é raro, tem muita gente que pensa nisso, não é raro imaginar que se não for essa coisa do controle, essa coisa da religião, essa coisa da filosofia pronta, das leis, dos mandamentos, da ordem dogmática, tudo descambaria. Tem muita gente que acha que é necessário que os seres humanos convivam com freio e direção o tempo todo, porque senão os seres humanos descambam. Eu entendo essa ideia, porque, a exemplo desse vídeo que eu me referi, não, foi um outro que eu gravei esse fim de semana também. Esse fim de semana eu publiquei muitos vídeos. Eu também acho que o ser humano é um bicho ambivalente, é um bicho que nem sempre é confiável. Nós somos consciência, mas não só. Nós somos consciência também. Mas também a consciência contrastando com essa condição humana que tantas vezes pede, pelo tal freio e pela tal direção. Eu acho que o freio e a direção são importantes. No entanto, eu os caracterizo como importantes num determinado momento do nosso desenvolvimento de consciência. Chega uma hora que as leis, sejam as leis da justiça, ou as leis religiosas, quaisquer que sejam, não tem mais aquele peso, não tem mais aquela valia. Você as respeita por uma questão ética, por uma questão de ser um cidadão, por respeito ao outro, obviamente sim. Eu não estou pregando aqui anarquismo, mas, sobretudo, é a consciência que te movimenta naquela direção e não mais o medo da punição. Enquanto nós estamos nos movimentando pelo medo da punição, não há consciência. Aquele que diz eu não mato, por exemplo, porque eu serei preso ou porque eu irei para o inferno, não age por consciência. Ele simplesmente está sendo limitado por um freio. E enquanto eu me permito viver assim, eu não desenvolvo a consciência que pode se aprofundar em relação aos significados daquilo, ao sentido daquilo. E é isso que eu proponho aqui. Ao mesmo tempo em que você desenvolve a sua consciência em relação à necessidade de respeitar determinados limites, outros que são impostos pela sociedade, pela religião, pela cultura de maneira geral, deixam de fazer sentido. Isso não quer dizer que você vai deixar de respeitá-los. E aí eu volto para aquilo que eu estava dizendo. Você convive numa sociedade, você é um cidadão, você é uma cidadã.
Obviamente que por respeito a esse bom convívio, respeito aos próximos, você segue. Mas já não é mais o medo da punição, o medo da lei. É uma questão de consciência, não necessariamente consciência vinculada àquele mandamento, mas consciência vinculada ao respeito ao próximo, a quem talvez não entenderia, a quem talvez não enxergaria aquilo com olhos de sabedoria e, pelo contrário, aquilo feriria a consciência do outro. Então isso também te impõe um limite. É um limite autoimposto, não é um limite do medo, é o limite da consciência. Esse texto que eu quero compartilhar com você, aqui do livro O Menino que Anseia pelo Céu, fala sobre isso, freio e direção. E ele parte de uma frase que às vezes eu recebo, essa semana mesmo eu recebi de gente me dizendo o seguinte: eu tenho a impressão que você faz um discurso antirreligioso, um discurso ateísta. E não é, né? Quem me acompanha sabe que não é isso, eu não tenho compromisso com isso. Meu café tá frio já, mas acabou. Mas o que eu questiono é essa imagem que nós criamos do Deus que Nietzsche matou, como se os nossos medos, a nossa cultura, os nossos tabus, enfim, projetados numa figura mitológica, representasse uma crença, uma consciência de Deus. Na minha opinião, Deus não se projeta numa consciência mitológica, Deus se projeta no caminho. E no caminho há contrastes, e no caminho há imperfeições, e no caminho há o próximo. E é nessa relação do caminho, nos contrastes, nas ambivalências com o próximo, é que eu enxergo enquanto te vejo. Enquanto me enxergo e vejo os meus contrastes, Deus. Deus nos espaços, Deus nas entrelinhas, Deus nos vazios. E aí eu não tenho mais nenhum ânimo para projetar a fé, por exemplo, em Deus, numa figura fora, mitológica, mal-humorada muitas vezes, injusta outras tantas. A minha concepção muda, só que isso não é fácil de perceber para quem vive nessa cultura milenar criada dentro de um olhar religioso, mitológico, judaico-cristão. É muito difícil. Por isso, a maioria das pessoas que são expostas a esse pensamento estranham e dizem: então você está falando sobre a falta de absolutos, a falta de referência, a falta de ética. Porque sem Deus não há ética, sem Deus não há absoluto. Se não houver esse freio referencial, absoluto e moral, as pessoas descambam. É isso que diz o texto que eu vou compartilhar com você aqui na rádio, e aqui no Facebook, aqui no YouTube. Freio e direção do livro O Menino que Anseia pelo Céu, para a gente compartilhar agora. Sempre que falo sobre liberdade, desperto defensores do controle. Liberdade sem Deus é soberba, questionou uma senhora que concluía mais ou menos assim: sem religião, o destino é o abismo, já que não há freio nem direção. Freio e direção, a função da religião. Para eles, Deus é sinônimo de controle. Mas quem são os operadores desse sistema de controle, freio e direção? Quem fala em nome de Deus e mantém ovelhas sob cabresto? Por que tanto medo da liberdade? Por que liberdade e Deus parecem palavras antagônicas para essas e tantas outras pessoas? Ou uma coisa é liberdade, ou outra coisa é Deus. Por que essas duas palavras, esses dois conceitos, não podem caminhar juntos? Eu admito que todos temos os nossos níveis de condicionamento, sem dúvida alguma, mas eu confesso que ainda me espanto com a quantidade de gente que sequer cogita a hipótese do quanto se perdeu nos medos, nas formas, nos limites psicológicos impostos em nome de Deus. Olhe para si mesmo e perceba quantos freios, quantos direcionamentos sem nenhuma reflexão. É porque é. É porque sempre foi. É porque todos dizem que é. E então seguimos a manada, apoiados uns nos outros, ainda que ninguém saiba direito para onde vai. Cegos guiando cegos, filhos do medo em nome do amor, em nome da fé, em nome da esperança, mas vivendo como filhos do medo, perdidos no quarto escuro, desarrumado, até que então a luz da consciência acenda.
Quando a luz acende, perdemos o medo do escuro. Aqueles monstros eram sombras. Aqueles uivos, bom, o vento era o vento, os uivos eram o vento. As ameaças, era eu que alimentava com o meu medo. Quem anda com medo, quem sai por aí em busca de freio, não vai sair do lugar. Você pode ter a sua crença, não importa qual seja ela, você pode ter a crença que você quiser, isso é livre, não tem problema algum. Pode ter os seus costumes, os seus rituais, a sua fé. Você pode crer, descrer, sentir-se à vontade com determinada religião, preferir uma ao invés da outra, pode seguir o caminho que escolheu, mas cuide para que não seja o caminho do medo. Nada justifica que você viva na dimensão e no caminho do medo. Nada. Se não for por amor, se não for por consciência, se for por medo, repense onde você está. Esteja onde estiver, que seja em liberdade. Para onde quer que vá, caminhe em consciência. É preciso sair das jaulas, livrar-se do medo, andar com as próprias pernas, sem culpa, sem peso. Trocar ameaças pela paz de quem sabe que Deus mora dentro, no espaço da liberdade, no caminho da consciência. Portanto, você se sente mesmo, você se sente livre, você se sente capaz de pensar nisso, de reconhecer isso, de enxergar assim. Você se sente livre para isso? Sua resposta, o seu incômodo, os seus argumentos revelarão o seu nível de condicionamento e deixarão muito claro onde você está. Mensagens que chegam pela manhã, Plain White, Rhythms of Love aqui no nosso encontro pelo rádio. Terminei agora a nossa transmissão ao vivo. Vai ser muito especial estar com tanta gente querida nessa tecnologia que para mim é nova. Né, poder estar com todo mundo aqui no nosso encontro pelo rádio, falando com tanta gente, é sempre muito gratificante, é muito bom. Eu te confesso que eu cresço muito, é uma experiência muito boa, né? Esse contato que a gente tem, essa possibilidade de a gente caminhar juntos, isso é muito legal. Eu ainda não entrei no chat, já vou entrar, acabei esquecendo nesse papo que eu estava tendo agora na transmissão ao vivo, mas eu quero começar a nossa interatividade com os nossos queridos e queridas vagalumezinhas que escrevem no contato@webradiovagalume.com. Começar desejando bom dia para Renata de Olinda, em Pernambuco, que está nos ouvindo, Ana Rosa de Manaus. Tudo bem, Ana? Ana Rosa de Manaus, Amazonas, nos ouvindo. Bom dia Isadora de Fortaleza, no Ceará, também mandou mensagem. Quem nos mandou outro carinho aqui, parabéns pelo seu trabalho. Sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Floripa. É o nosso querido Gustavo Garcia, pediu Vinícius de Moraes, eu vou tentar tocar depois. Eu gosto muito da rádio, me ajuda muito, amo as reflexões. A Dora Neide Barbosa de Salvador, que também mandou mensagem, refletindo agora, vendo seus vídeos. Daniel Zalewski de Ponta Grossa, no Paraná, meu amigo Daniel. Bom saber que os vídeos fazem bem a você. Esse fim de semana eu publiquei muitos vídeos, né? Eu tive tempo para parar, eu tive tempo para ir a alguns lugares muito legais, assim, para refletir. E aí as reflexões vão brotando. Às vezes eu até me freio para não ficar publicando um vídeo atrás do outro e não ficar cansativo. Mas eu publiquei bastante vídeos esse fim de semana e fiquei muito feliz com o carinho de tanta gente querida que sempre participa, sempre se manifesta, sempre está comigo aqui, como nosso querido amigo Daniel e a nossa querida Carmen Moreno também, a Carmen Moreno, desculpa, de Salvador, na Bahia. Ela disse que gosta muito de começar o dia ouvindo O Mundo Incrível, com essa pessoa de conteúdo super enriquecedor. Ela está se referindo ao nosso querido Antônio Pereira. Depois ouvir o nosso querido Flávio nos instigando a pensar. Carmen, tudo de bom. O Mundo Incrível com o Antônio Pereira tem sido, eu não digo uma surpresa, porque quando eu chamei o Antônio para fazer aqui o programa na rádio, era isso que eu esperava dele. Essa genuinidade, essa pureza, essa abertura, essa espontaneidade, que é justamente o que eu faço questão de ter aqui no ar. Eu às vezes, claro que eu sempre estou pensando em conteúdos para rádio, mas eu me esquivo de tudo aquilo que não traga isso na raiz. O Antônio hoje estava dizendo no programa dele assim: eu não tenho nenhuma experiência em rádio, minha primeira vez que eu falei no microfone foi no meu primeiro programa. E eu estava pensando, isso é legal. Não que ter ou não ter experiência em rádio seja importante, mas a abertura, a naturalidade, né? É isso que eu quero aqui na nossa programação, é isso que eu tento ser, e é isso que o nosso querido Antônio tem feito
de maneira muito legal no Mundo Incrível, 7 da manhã no horário de Brasília e reprise 7 da noite. Então, se você ainda não viu, faça isso, vale a pena, tá bom? Tem umas mensagens de áudio aqui, uma, por exemplo, que chegou no fim de semana. Eu não ouvi ainda, então vamos ouvir juntos, vamos saber quem é que está participando aqui pelo WhatsApp, 5192461960. Olá, vagalumes, tudo bem? Aqui é o Marcelo Freitas. Eu moro numa cidadezinha muito pequena chamada São João dos Patos, no norte do estado do Maranhão. Eu ouço mensagens que chegam pela manhã e assisto todos os vídeos do Flávio, mas o meu grande problema é a inconstância. Eu sou uma pessoa muito indecisa, muito inconstante, e quando eu tomo uma decisão para melhorar a minha vida em todos os aspectos, daqui a 2 ou 3 dias eu volto atrás e volto a cometer os mesmos erros, a permitir os mesmos pensamentos. E se o Flávio estiver ouvindo essa mensagem, eu gostaria que você me desse uma dica, não é? Até porque eu assisto seus vídeos, ouço a Web Rádio Vagalume, mas a verdade é que eu não consigo manter uma linha de pensamento, né? Eu sempre mudo, eu sou muito inconstante, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu não queria ser assim, eu quero ser um cara mais decidido e todos os dias praticar o que eu venho aprendendo, tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço, obrigado. Meu amigo, muito obrigado pela sua mensagem. Você não mandou seu nome aqui, mas tudo bem. O código é 99. Eu não sei de onde é esse código 99. Ah, você falou interior de São Paulo, tá certo. Olha, em relação ao que você fala, em relação ao que você diz sobre a inconstância, você sabe que esse é um mal atual, é um mal muito presente nos dias de hoje, por uma razão muito simples, né? Nós somos estimulados a sermos assim. A nossa inconstância de pensamento, a nossa fragmentação, nos impede de enxergar, em primeiro lugar, a nós mesmos e a vida, como consequência, de uma maneira mais profunda, mais reflexiva, mais crítica, mais atenta. Eu já há algum tempo tenho dito aqui na rádio que a distração é uma das principais ferramentas de controle. É um dos condicionamentos mais cruéis. Eu proponho como sistema, como quem manda, como quem dá ordens, enfim. Especialmente, e hoje o viés do consumo é muito forte nesse sentido, né? Porque você fica vulnerável a tudo que é mensagem, especialmente as mensagens de consumo. Nós não compraríamos tanto, nós não acharíamos tão necessário coisas supérfluas, nós não nos entregaríamos com tanta facilidade aos carnezinhos, se não estivéssemos distraídos. A gente compra para aplacar a nossa dor, nós compramos para saciar nossas inquietudes, e muitas vezes, se você olhar, isso é um fenômeno, talvez dos últimos 50, 60 anos, se você for olhar para a sociedade, muito do que era antes um impulso religioso, então a pessoa estava triste e ia à igreja, estava em dúvidas e ia buscar o padre. Hoje a pessoa está triste e vai ao shopping, está em dúvidas, vai buscar o novo celular, enfim. O consumo substitui em grande parte o que antes era ocupado pela vocação, digamos assim, religiosa. Para que você não perceba isso, você tem que estar distraído. Então eu vou o tempo todo, eu não estou me referindo somente à tecnologia, eu não sou, obviamente, eu acho que eu não precisaria nem dizer isso, mas como tem sempre gente nova, é bom reforçar, eu não sou um cara contra a tecnologia, eu estou me utilizando de uma tecnologia, a rádio aqui é fruto disso, claro, isso é maravilhoso, eu adoro tecnologia, mas isso muitas vezes mal usado nos rouba de nós mesmos. Então as pessoas dirigem olhando no celular, as pessoas conversam, ou melhor, não conversam, porque às vezes sentadas uma em frente à outra, num restaurante estão olhando no celular, vendo nada. Eu recebi uma mensagem no YouTube esse fim de semana, num dos meus vídeos recentes, um vídeo de 4 minutos, a menina dizia assim: Flávio, eu adoro seus vídeos, mas são muito longos, grava vídeos mais curtos para eu ver. Era um vídeo de 4 minutos. E aí ela dizia, eu não tenho tempo. E eu respondi para ela assim, minha querida, isso não me parece falta de tempo, isso me parece preguiça. Você não tem 4 minutos? Então me responda, quanto tempo por dia você passa na internet? Certamente mais do que isso. Então a nossa atenção, meu amigo, está muito fragmentada justamente por isso. A nossa atenção está fragmentada justamente por conta desse impulso
que nós temos, que é o impulso da compra, que é o impulso da distração. Caso contrário, nós seríamos absolutamente mais críticos em relação às necessidades que são impostas para a gente, e não só elas, todos os pensamentos superficiais, porosos, rarefeitos, aerados, que tentam nos convencer de que podem responder todas as nossas questões. Grande parte desses males nascem porque estamos distraídos. Então, diante desse quadro, é muito difícil você dizer: eu consigo sustentar o meu pensamento ou a minha atenção, seja lá em qual direção for, um estudo, um propósito de vida, o que quer que seja, porque eu me distraio, né? Nós estamos sendo condicionados assim. Então, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que cada um de nós tem um nível de distração e de condicionamento. Cada um de nós. Eu, você e todos nós. À medida em que eu reconheço isso, eu passo a ficar atento em relação aos momentos em que eu me distraio, a essas perdas de atenção desnecessárias, essas fugas de concentração absolutamente rebeldes, inexplicáveis. Eu começo a prestar atenção. E sempre que eu presto atenção, como se fosse o seguinte: você está cuidando de uma criança pequena e levada, num ambiente com muita gente. Muita gente representa os muitos pensamentos, as muitas vozes, os muitos apelos, os ruídos todos que tentam nos distrair. A criança distraída é o seu pensamento. E você, cuidando da criança, é a sua consciência observando o seu pensamento. Você entende? Então você percebe que a criança está fugindo. E você vai lá e pega na mão dela. Você vai lá e puxa ela de volta para você. Perceba quando seus pensamentos fogem e traga eles de volta. E não alimente a sua distração com essa série de devaneios que são propostas para a gente como fuga de atenção. Dá para entender? Essa dinâmica está acontecendo o tempo todo para todo mundo. Ninguém está livre disso, uma vez que viva numa sociedade que hoje é a sociedade do entretenimento, é a sociedade da comunicação, é a sociedade do excesso de informações e, sobretudo, é a sociedade do consumo. Consumo como religião, consumo como dogma. As pessoas são valorizadas ou desvalorizadas conforme consomem. Houve um tempo em que a valorização de um ser humano se direcionava ao que ele dava. Era um filantropo, era uma pessoa caridosa. Esse doa, então é valorizado na sociedade. Hoje é o contrário. A valorização é quanto a pessoa recebe. Esse é rico, esse compra, esse é milionário, esse ganha, é o que eu recebo. Isso já indica o nível de desconexão que nós estamos vivendo. Então, meu querido, é você e é a maioria. O que eu faço? Em primeiro lugar, aquilo que eu disse: reconheça. Uma vez reconhecendo, preste atenção nos seus pensamentos e tente conduzi-los. Como? Esteja presente onde o seu corpo está. Sua mente deve estar presente onde o seu corpo está. Então, uma vez que você esteja em qualquer ambiente, fazendo o que quer que seja, e quando percebe que seus pensamentos voam, saem de lá, volte. E comece a prestar atenção no momento que está acontecendo. Esses dias eu estava falando aqui na rádio sobre a beleza dos sons cotidianos. Esse é um exercício. Por exemplo, você está na tua casa ou no teu trabalho, então você ouve uma voz. Alguém falou. Você ouve um carro passar. É o som do agora, é o som do cotidiano. Um cachorro latiu adiante. Lá longe um avião passando. São sons, preste atenção. As pessoas que passam por você, lembre-se, são universos que caminham sobre pernas. Cada anônimo, cada colega de trabalho, cada pessoa que você encontra no elevador, na vida, são mundos, mundos de histórias, pensamentos. Olhe, preste atenção e reconheça. Reconheça o fato de você estar vivo. Lembre-se, você é uma consciência que habita um corpo. Você tem um corpo. Você se mexe. Está sentindo que você respira. Olha, quem perde, por alguma razão, a condição de respirar e precisa de ajuda de aparelho, respira com dificuldades, é que valoriza isso. Não espere chegar a esse ponto. Quem tem uma dor de dente é que valoriza o fato de não ter dor. Quem está internado ou quem descobre uma doença séria é que valoriza o fato de ter saúde.
Não precisa esperar nesse ponto. Valorize o fato de que você tem saúde, de que você está bem, de que você está vivo, de que você tem um corpo, de que você está cumprindo o seu caminho no tempo e no espaço, na linearidade do tempo e do espaço, na relatividade que somos. Você é um ser ambivalente. Preste atenção e reconheça isso. Você entende, meu querido? Comece a prestar atenção no momento, no agora, e não permita que a sua mente, ou seja, a criança levada no shopping, seja conduzida pelos lojistas das lojas do shopping que dizem: vem para cá, compre aqui, compre ali, vem para cá. E aí você vai se perdendo. Não vou deixar, vem para cá. Talvez no começo não seja tão simples, não seja tão instantâneo, não seja tão fácil, mas vem cá, quem disse que é? O que é tão instantâneo a não ser o miojo? Né? O que não é tão fácil a não ser fritar ovo? Tirando isso, meu querido, nada é tão simples e nada é tão fácil, mas é uma questão de, assim como para o mal pode acontecer, pode ser para o contrário também, de condicionamento de presença, condicionamento de atenção. Vamos tentar? A proposta da rádio é para isso também. É para que você se lembre dessas coisas, tá bom? Fique bem, meu amigo. Um abraço para você. Sidney, nosso amigo do Paraguai, está nos ouvindo aqui. Eu queria saber sua opinião sobre os laços virtuais que a gente cria. Tem uma pessoa que eu conheço, eu só conheço essa pessoa virtualmente, me sinto muito apegado a ela, isso me incomoda muito. Um grande abraço. Meu querido amigo Sidney, tudo de bom para você. Esse apego, meu amigo, não é desaconselhável só nas relações virtuais. Em todas elas. Mesmo as relações presenciais. Se você é absolutamente apegado, dependente, sem fulano ou fulana eu não posso viver, isso também já é desaconselhável. Portanto, não se trata de relações virtuais ou não. O complicador aí nesse caso é que na virtualidade você muitas vezes quase não sabe sobre a pessoa. Você conhece aquilo que é publicado, né, nos perfis, você conhece a persona, a convivência, a relação você não conhece. Portanto, o risco de você estar apegado, não a pessoa, mas a projeção que você faz dessa pessoa é muito grande. Portanto, se já é um complicador esse tipo de apego a quem está próximo, a quem está distante, isso ainda é mais complicado. Portanto, cuide disso, tá bom? Fique bem, um abraço para você. Flávio, você tem um novo fã. O meu filho, de 1 ano e meio, confiscou meu celular, fica te escutando, estava aqui refletindo qual seria o entendimento dele com a sua mensagem, pois sei que ele é atento a tudo. Bom dia a todos, aqui é o Boaventura de Sorocaba. Meu querido, tudo de bom para você. Você não falou o nome do seu filho, mas um beijo para ele. Você sabe que, ô Boaventura, eu acredito em vários níveis de comunicação. Outro dia, uma vagalumezinha me escreveu dizendo assim: o meu filho, com 10 ou 12 anos, eu não me lembro agora, comentou assim: mamãe, a voz do Flávio gera paz, né? E diz que ele me imita, brincando, tal. Imita a minha fala, né? As vinhetas da rádio e tal. E eu estava pensando nisso. Eu acredito muito numa comunicação que excede palavras. Quando eu sento aqui diante do microfone, eu faço de tudo para que a minha energia esteja aqui e para que ela conduza as minhas palavras onde a minha mente não chega. E nem minha capacidade de articular as palavras serão suficientes, porque nunca são. Um dos vídeos que eu publiquei esse fim de semana, eu estava numa praça e eu falava assim: está ouvindo o barulho do vento? Você está ouvindo os barulhos aqui das aves, do lugar aqui? Esse barulho não é capturável ou não é enclausurado por palavras. Uma vez que nós nos comunicamos, e a palavra é a nossa linguagem, que a gente possa estar livre e atento e abertos para que as nossas palavras sejam condutoras e que elas carreguem aquilo que nem a nossa mente percebe. Você entende? Então, às vezes, um animal percebe. Um animal se senta e te olha e gosta de você, não é assim? Uma criança, porque esses não se identificam, obviamente, que é o caso do teu filho de 1 ano e meio. Ele não entende o que eu estou falando, né? Mas tem algo que atrai, tem algo que faz bem, tem algo que vincula, porque o que nos vincula, o que nos atrai, o que nos faz bem não são apenas as palavras, não é apenas o nosso intelecto, não é apenas a nossa capacidade de registrar uma ideia e decodificá-la em pensamentos, não é só isso. A nossa comunicação seria muito pobre se ela se limitasse somente a isso. É por isso que, por exemplo, uma música muitas vezes pode tocar, você pode ouvir uma música internacional numa língua que você não tem ideia, né? Uma língua, sei lá, uma música em francês, em árabe, em japonês,
ou inglês, enfim, e aquilo te toca. É o som, é a melodia, é o que está para além das letras, é o que está nas entrelinhas, é aquilo que a música comunica e te fala mesmo sem dizer palavras. Eu faço questão que a minha palavra, que é aquilo que eu falo aqui na rádio, seja de alguma maneira música, e eu fico feliz que o seu filho de 1 ano e meio tenha percebido, sem dúvida alguma, acredite nisso, isso para mim é uma grande remuneração e um grande reconhecimento. Um abraço para você, para ele e para todos. Muito obrigado. Aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com, o Edson de Lajeado, no Rio Grande do Sul, manda um abraço para todo mundo, para mim, para você que está ouvindo. É um privilégio escutar você aqui na Web Rádio Vagalume. Grande abraço a todos, muita tranquilidade. Obrigado, Edson. Tudo de bom, meu amigo. Obrigado também, Fabrícia. A Fabrícia, aquela que há pouco eu disse, ela mandou uma... Não foi a Fabrícia, foi uma pessoa de Olinda, mas não foi a Fabrícia. Bom, a Fabrícia é aquela de Olinda também, de Pernambuco. Meu atual melhor amigo, melhor companhia. Obrigado, querido Flávio. Fabrícia, tudo de bom, minha querida. Um beijo pra você, obrigado por estar aqui. E muito legal saber que você me considera seu amigo. Um beijo pra você, tá bom? Obrigado também por você ter se manifestado aqui no nosso e-mail. Ohayou, Flávio e Vagalumes. É o nosso querido Paulo do Japão. Eu estou passando por aqui para desejar uma semana de muita paz a todos. Flávio, eu vou te confessar uma coisa. Não estou mandando muito áudio esses tempos, porque ainda não me acostumei a ouvir minha voz. Eu acho estranho. Enfim, ele mandou um abraço para todo mundo. Então, meu querido, não se inquiete com isso. Fique à vontade. Agora, você sabe, Paulo, uma curiosidade para você. Todo mundo que não está acostumado a ouvir a sua voz pro lado de fora, ou seja, a gente sempre ouve pro lado de dentro. A gente ouve a voz ecoando, refletindo aqui na caixa craniana. Por isso a voz para quem ouve pro lado de fora é diferente do que para quem ouve pro lado de dentro. Isso é todo mundo. Quando a pessoa ouve falar pro lado de fora, não se identifica, porque ela está ouvindo a partir de outra perspectiva. É engraçado, você vê, tudo é relativo, até a voz. Até a maneira como nós nos ouvimos, até a maneira como nós nos reconhecemos. Dependendo de onde nós ouvimos, a impressão é uma ou outra. Continua sendo você, é a mesma voz, mas a perspectiva de dentro é uma e de fora é outra. Isso é para tudo na vida e para a voz também. Então é uma questão de hábito. Converso com 99% das pessoas que gravam a voz e essas vão dizer: minha voz está com a rachada. Eu odeio minha voz. E é bobeira. É que, no meu caso, por exemplo, eu estou acostumado, né? Faz muito tempo que eu trabalho em rádio. Então eu gravo, eu estou acostumado a ouvir minha voz pro lado de fora. Né? Então é tranquilo para quem trabalha com isso, mas para quem não trabalha, que é a maioria das pessoas, o estranhamento é quase inevitável. Não se inquiete por isso, não se acanhe por isso, a tua voz não é feia, não mesmo, tá bom? Portanto, supere essa barreira. Tudo de bom, meu querido, um grande abraço. Flávio, bom dia, adorei os vídeos que você gravou no carro e na pracinha. Você tem um dom de personificar a tua mensagem, parece que está falando só comigo. Que loucura, grande beijo para ti, a nossa querida Fabiola, que nos ouve em João Pessoa. Fabiola, um beijo para você. Você sabe quando eu falo aqui na rádio, quando eu gravo, isso sempre, desde que eu comecei no rádio, eu nunca penso que eu estou falando para muita gente. Eu sempre estou falando para uma pessoa. Isso é uma coisa do rádio, né? Você sabe que no rádio, isso é uma questão técnica, por exemplo. O rádio é muito pessoal, né? Por isso que no rádio a gente não fala nunca no plural. Quem fala no plural no rádio é amador. O cara chega e fala: olá, vocês que estão me ouvindo, ouvintes, tudo bem com vocês? Isso é muito fora, é muito distante. O rádio é pessoal. Quem está ouvindo o rádio é só a pessoa e o rádio. O rádio está falando com a pessoa. Eu me lembro no meu curso de rádio, lá atrás, o meu professor dizia assim, uma das primeiras aulas, na aula de interpretação, o professor Pedro Barreto, ele dizia assim: o microfone é o ouvido. Você está falando no ouvido de alguém. E isso sempre ficou em mim. Quanto mais hoje, né, que eu estou me compartilhando, estou compartilhando o que eu sinto, o que eu penso, aí já não se trata só de uma questão técnica, é uma questão de compartilhamento. Então eu não poderia fazer isso para uma multidão. Eu faço isso para uma pessoa. Então, todos que vêm e ouvem e se sentem, de alguma maneira, tocados, saibam que é para todos que eu estou falando. É para todos, mas é individual. É para cada um que eu estou falando aqui. Tá bom, Fabiola? Beijo para você, obrigado pela sua mensagem. Tem uma mensagem de áudio no 5192461960. Vamos lá. Aqui quem fala é Ricardo Almeida, falo aqui de Entre Rios, aqui no estado da Bahia.
Eu estou gravando esse áudio à meia-noite e 58 da madrugada de domingo para segunda-feira. E eu resolvi gravar esse áudio, me antecipar esse áudio, não deixar para mais tarde, para as primeiras horas do dia, só para não perder a inspiração. Eu estava até agora, há poucos instantes, assistindo o programa Mensagens, que chega pela manhã aqui, que na verdade é uma reprise dos programas, não do programa da semana, mas é uma reprise dos programas acontecidos em datas e meses anteriores, e esse mais precisamente, né, hoje é dia 10, né, de outubro. Esse programa ele foi exibido no dia 14 de janeiro de 2016, logo no início do ano, né, de 2016, e peço perdão. E foi um programa muito forte, eu acho que foi muito bom o Flávio ter reprisado esse programa, porque ele mexe profundamente com os nossos sentimentos. Porque, como ele mesmo falou, culpas e perdões é inerente a cada um de nós. Culpas e perdões são sentimentos ambivalentes que norteiam nossas vidas, independente da história de vida, independente da classe social, enfim, do histórico de vida de cada pessoa. Culpas e perdões com certeza faz parte da vida de cada um de nós, como também faz parte da minha. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma reflexão do Flávio, que eu quero muito compartilhar com vocês, é que muitas vezes, de uma forma inconsciente, seja pela nossa história de vida, ou seja pelo sistema, então pode ser pelos dois, pela história de vida e pelo sistema que nós vivemos, nós desenvolvemos um sentimento de culpa que a gente, de autoflagelação, que a gente precisa ser culpado, que a gente precisa ser julgado e punido pelos nossos erros, que a gente tem que pagar pelo que a gente errou. Agora, muitas vezes eu penso que é um comportamento inconsciente, infantil e não seria infantil, sim um pensamento, uma atitude sem nexo, porque muitas vezes a gente que cria para nós mesmos os nossos inimigos, os nossos fantasmas, sabe, pessoal? E, enfim, para o povo não ficar muito grande, eu quis dizer que isso me tocou muito, porque eu mesmo muitas vezes eu já me flaguei há algum tempo, depois que, há pouquíssimo tempo, quando a gente começa a fazer aquele exercício de parar e ver o que a gente está pensando naquele momento, que muitas vezes eu estou me encaixotando em caixas de culpa. Eu descobri isso porque é como se, tipo assim, todos eu tivesse uma culpa, ou eu fizesse algo de errado que não podia ser feliz. Os outros podem conquistar os seus sonhos, os outros podem ser felizes, enfim, mas eu não, porque eu achava que eu deveria, eu não era merecedor, não era digno, porque eu era culpado de alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa que me impedia, porque eu não era merecedor. Enfim, eu descobri isso, já vinha um tempo me analisando sobre isso, e depois desse programa que foi reprisado em 14 de janeiro, né? Hoje estamos em outubro, né? E foi muito bom, eu gostei bastante, eu queria compartilhar com vocês. Peço perdão pelo vídeo, pelo áudio demorado, pode fechar em quase 4 minutos, mas tenho certeza que era necessário estar explanando aqui isso para vocês. Para concluir, desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e de muito conhecimento, sabe? Conhecimento sobre tudo. E tudo de bom para todos nós, para você, Flávio, para os nossos amigos vagalumes, enfim. Um grande abraço, pessoal. Meu querido amigo Ricardo é um cara muito querido, conheci o Ricardo pessoalmente quando eu fiz um encontro em Recife, já participa aqui do nosso programa faz um tempinho, e eu fiquei muito feliz em te ouvir, meu amigo. A culpa, você sabe que quando a gente fala sobre isso, falta de culpa, né? Tem gente que interpreta de maneira equivocada, e vincula isso à falta de consciência, à falta de pudor ou de ética na vida. Né? Pensa, você é um cara sem culpa, então você simplesmente vai sair por aí fazendo e aprontando e matando as pessoas. Quando na realidade não é isso. Quando a gente fala sobre a culpa, eu estou falando sobre como o nosso querido próprio Ricardo descreveu, quase um vírus, silencioso, mortal, que tenta ocupar o espaço onde, ao invés da culpa, a consciência deveria prevalecer. O que eu estou dizendo é o seguinte,
Eu não cometerei os erros não por culpa, mas por consciência. Porque eu sei que não faz bem, nem a mim, nem aos outros. A culpa é algo inexplicável. A culpa é porque não pode, é porque Deus não quer, é porque está escrito, é porque a lei manda, é porque você vai ser preso, é porque é pecado. Bom, tudo bem. Como mais cedo eu li o texto Freio e Direção, que falava justamente sobre isso. A consciência, não farei porque não faz bem. Não farei porque eu sei que isso vai ferir a mim ou ao outro. E então me pautarei conforme esse olhar. Nenhum de nós é só consciência. E muitas vezes a gente vai cometer atitudes, erros, enfim, que identificaremos como algo que não gostaríamos de ter feito. Que a culpa não se sobreponha até o arrependimento de ter feito algo que não gostaria de ter feito. Eu acho que o arrependimento tem o seu espaço, mas o arrependimento não deve estar vinculado à culpa, à tortura, à autovitimização, à autopunição. Isso faz mal, isso te impede de enxergar para além do horizonte onde o sol está, onde minha consciência pode se projetar e me mantém enfurnado na caverninha da culpa. Meu amigo, que bom que você está percebendo isso, porque é um negócio complicado. A sociedade nossa é construída sob esse pilar da culpa. Muitas vezes a gente não percebe, né? E reconhecer isso na gente, porque todos nós estamos expostos a esse processo de culpa, todos nós. Reconhecer, como eu tinha dito para o nosso outro amigo que falava da distração, o reconhecimento disso é fundamental. A gente jamais vai iniciar nenhum pequeno movimento em direção àquilo que chamamos de autoconhecimento sem antes o reconhecimento. E o reconhecimento não necessariamente vai estar vinculado à culpa, mas à consciência de que eu estou aqui, mas eu quero caminhar e eu quero ir para lá. E de lá caminharei mais e continuarei me movimentando em direção a um olhar de perspectiva mais ampla e de mais consciência. Ricardo, obrigado pelo seu e-mail, pelo seu áudio, meu amigo. Tudo de bom. Flávio, aqui é uma grande admiradora do seu trabalho. Aliás, das suas mensagens, te acho bastante dinâmico. Só não estão conseguindo acompanhar a programação da rádio. Bom, alguém que está com dificuldade aqui. Eu não consegui ouvir a última pergunta que fiz, que você respondeu na rádio. Você podia responder novamente. Na rádio mesmo vou dar um jeito de ouvir o programa sem perder. Bom, depois eu mando para ela, né? Porque, enfim, se a resposta já foi dada, já foi dada. Depois eu respondo aqui pelo WhatsApp, tá bom? No 5192461960, mais uma mensagem de áudio aqui. Vamos ouvir. Alô, é da rádio? Sim, é da rádio. Queria pedir aquela música Baby que amarrou o fio de nylon. Baby que amarrou o fio de nylon? Que música é essa? A música não existe, meu filho. Existe sim, é essa daqui, ó. Marcos Blumenau, muito obrigado. Você sabe, Marcos, que essa cena é uma cena muito comum nas rádios. Mas eu me lembro quando eu era criança ainda, eu tinha uns 10 anos por aí, e eu gostava de ouvir rádio. Eu não imaginava que eu ia trabalhar em rádio, né? Não era meu sonho trabalhar em rádio. Eu estava muito mais na aviação do que no rádio. Mas eu gostava muito de rádio, ouvia muito rádio, brincava de rádio. Eu tinha uma picape, né? Discos, toca-discos. Em casa eu não, era do meu pai. E eu gostava de tocar músicas lá, como se estivesse na rádio. E a minha audiência era a Josete. A Josete era a pessoa que trabalhava lá em casa. E ela gostava muito de uma música antiga do Chris de Burgh, chamada Lady in Red, que tocava em eu tinha um dos discos lá. Então ela me pedia a música, ela falava assim: Flávio, toca de novo aquela música. Qual? Lady Slow. Lady Slow? Aí eu fui descobrir que era Lady in Red. Então isso acontece direto. Aos poucos a gente vai descobrindo, vai conseguindo discernir a partir dessas descrições assim, qual é, na verdade, a música que o ouvinte está pedindo. A gente volta já, toca essa música só para tomar um chá e volta com mais questões aqui no nosso Mensagens. Já já. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos vagalumes. Aqui é a Júnia de Uberlândia. Eu estou aqui porque ontem eu recebi um vídeo
de um pai que está passando por dificuldades para conseguir um remédio para sua filha. É um leite especial e remédios que hoje ele consegue através da rede pública. Eu entrei em contato com a Deise Aur, né, que está coordenando a página Vagalumes por Vagalumes, e pedi a ela para publicar o vídeo, porque até então eu não sabia, né, que tem uma lei que está no STF para que eles julguem se os estados são obrigados ou não a fornecer remédios de alto custo a pessoas que precisam e que não têm condições financeiras para adquiri-los. Apesar de na Constituição Federal falar que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, o STF está com essa lei lá para desobrigar, né, os estados a fornecer esses medicamentos, dar esse suporte, essas condições, né, para quem não tem realmente como comprar esses medicamentos. Então, eu gostaria de pedir a vocês que estão nos ouvindo que, se possível, entre na página Vagalumes por Vagalumes, procure lá o título, né, STF Minha Vida Não Tem Preço. Entre lá no link da página e assinem para que essa lei não seja aprovada no STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, porque se assim for, muitas pessoas que não têm condições de manter, né, com esses medicamentos ou leite ou que seja fornecido pelo Estado, vão perder essa oportunidade, vão perder esse direito. Então, quem puder entrar lá na página e fazer a assinatura de ser contra a aprovação dessa lei, eu fico muito agradecida por isso. Obrigada, bom dia. Júnia, um beijo para você. Eu vi que a Deise tinha publicado no fim de semana essa petição ali na página Vagalumes por Vagalumes, né? Fica aí o seu apelo. E eu não estou me referindo especificamente a isso. Eu só, antes de assinar qualquer petição e de entrar em qualquer tipo de discussão nesse ponto, por isso eu vou me abster de fazer maiores comentários, porque realmente eu não pesquisei a fundo, né? Eu tenho muito cuidado com muitos boatos que às vezes são disseminados. Não estou dizendo que seja o caso. Por isso eu oriento a todos que estão me ouvindo, que pensam em fazer essa petição, que realmente pesquisem, porque se de fato for isso, eu acho necessário que as pessoas se engajem, né, para que a saúde não deixe de ser um direito constitucional. A saúde é um direito constitucional. E a gente sabe que os interesses dos que fazem as leis nem sempre têm a ver com aquilo que a população quer. Agora, por outro lado, eu também tenho muito cuidado com a disseminação de boatos, e especialmente nesse momento político que nós estamos, isso é muito frequente, é muito recorrente. As pessoas geralmente se engajam por medo, por precaução, em causas que às vezes nem existem, né? Portanto, repito, não estou dizendo que seja esse caso. No entanto, antes de assinar, eu pesquisaria para ver se de fato as coisas estão acontecendo dessa maneira. Te confesso que eu não fiz essa pesquisa, não tenho essa informação. A última informação que eu tenho, e enquanto você falava eu dava uma rápida pesquisa aqui nas notícias, é uma informação sobre o relator do STF admitindo o fornecimento de remédios que estão fora da lista do SUS. Aliás, hoje eu gravei para as rádios aqui do Sul, que eu gravo notícias e tal, eu gravei uma notícia assim, dizendo que remédios fora da lista de medicamentos, justamente ligado a essa decisão do STF, do ministro Marco Aurélio Mello, liberou o uso de uma lista maior de medicamentos que até então estavam fora do SUS. Essa de mudar, eu acho, pessoalmente eu acho, obviamente que isso é horrível se realmente acontecer, mas eu estranho que num momento de tanta polarização, de tanta fragilidade dos políticos, apesar dos políticos serem capazes de qualquer coisa, né? Nem sempre o bom senso é o que prevalece, aliás, quase nunca, mas em mexer num ponto tão básico, tão elementar como esse, eu olho para isso com alguma desconfiança. Portanto, eu sugiro, né, para que, se de fato for isso, que as pessoas assinem, se engajem, mas antes de entrar, não nessa só, mas em qualquer outra discussão. Por exemplo, eu recebi esse fim de semana no WhatsApp
a mensagem de um cara: eu sou o Joeliton, diretor do Facebook não, do WhatsApp, e o WhatsApp vai ser pago, e o WhatsApp vai não sei o quê, e um texto que visivelmente era mentira. Então essas campanhas vêm o tempo todo, tá? Repito, não estou querendo desmerecer ou diminuir essa, que se for realmente, como a Júnia disse, é absolutamente séria e meritória de engajamento de todos, sem dúvida alguma. Por isso a gente deve estar atento, e eu confesso que eu vou pesquisar isso e vou falar depois com mais propriedade, para que a gente realmente possa se engajar. Mas, independentemente disso, é bom que nós estejamos atentos e não sejamos tão espantados com boatos que muitas vezes são disseminados com interesses políticos, né? Para que as pessoas fiquem em pânico, engajadas em lutas que talvez não existam. Isso pode gerar muita dispersão de energia desnecessária. No entanto, repito, não estou afirmando que seja esse caso. É melhor a gente pesquisar. Beijo para você, tá bom, Júnia? Uma mensagem que chegou aqui no nosso 5192461960, desejando bom dia para todo mundo. É um vídeo aqui que, bom, depois eu dou uma olhada, uma sugestão aqui, uma orientação de vídeo que chegou aqui do meu querido amigo Cauê, que é de São Paulo. Muito obrigado. Uma mensagem: garipando na web, encontro você, abraço. Alguém com o final telefone 9557-32 é o código. Muito obrigado, meu amigo, tudo de bom, abraço para você também. Deixa eu dar uma olhada no nosso e-mail aqui no contato@webradiovagalume.com. Deixa eu subir a telinha aqui. A nossa querida Daisy. A Daisy, ela lembrando essa história do que eu acabei de falar, né, da publicação na página Vagalumes por Vagalumes, e ela fala também uma divulgação do evento solidário chamado Ilumina Rio, a feira grátis da gratidão. Muita gente, inclusive a Lua, que é a vagalumezinha aqui da rádio, participa. E a divulgação do abaixo-assinado, esse que nós há pouco comentamos. A Daisy lembra da página Vagalumes por Vagalumes, e é uma lembrança pertinente. Essa página foi criada justamente para isso, para a gente divulgar o que não tem espaço por aí, e o que pode ser útil para muita gente, que pode ser... É uma página que não tem fins lucrativos, não tem nenhum tipo de interesse lucrativo, não media dinheiro, nada disso. É só para divulgar causas humanas. As pessoas são as causas. E quando eu pensei em fazer essa página, entre outras razões, eu me motivei também porque hoje a gente briga por ideologias, a gente defende ideologias, sistemas, ideias, e se esquece que, para além disso, há pessoas. Então, independentemente do que é bom para as pessoas, estamos brigando muitas vezes por ideologias. Se a tua for igual à minha, você é meu amigo, mesmo que você faça mal às pessoas. E se o outro que faz bem as pessoas têm uma ideologia diferente, necessariamente vai ter que ser combatido e rechaçado, porque a ideologia dele não é igual à minha. Isso me inquieta muito, sabe? Especialmente esse momento político no Brasil, já há algum tempo, é muito norteado por essas brigas, que são brigas absolutamente, na superfície, ideológicas, mas no fim das contas, brigas de poder. Pouco se fala nos humanos, pouco se pensa nas pessoas, pouquíssimo. As pessoas que falam em nome das outras e que teoricamente são representantes sociais ou políticos, geralmente estão brigando por poder e usando as pessoas como escudo e como argumento. Dizem: estamos defendendo os pobres, os trabalhadores, os desempregados, enfim. E no fim é sempre poder, no fim é sempre benefício próprio. Então eu me inquieto com isso, como um beija-flor que tenta apagar um incêndio com uma pequena canequinha d'água. Eu sei que isso é muito pouco diante desse incêndio que nós estamos vivendo, mas não por isso eu não vou jogar minha canequinha. Eu resolvi fazer essa página, por isso ela está lá, é Vagalumes por Vagalumes. Depois dá uma aparecida lá, curte a página. A Daisy, o nosso querido Antônio Pereira, a Gisele, são 3 administradores ali da página que me ajudam, porque sozinho eu não teria condição de alimentá-la. Camila Brás, do Rio, manda uma mensagem. Ela manda um vídeo que eu publiquei, que ela gosta, que é um vídeo sobre sua vida, inspiração para hoje, que está lá no YouTube. Muito obrigado, tudo de bom para você, um beijo. A mensagem que chega aqui de João Pessoa, da nossa querida Natália. Ela diz assim, ela estava ouvindo o programa no fim de semana, eu estava há pouco assistindo, não, era um vídeo sobre aprender a morrer. E eu gosto quando você traz esse tempo para reflexão na rádio, esse tema, desculpa. Todos os dias ao acordar eu realizo a minha entrega e reflito sobre a fragilidade da vida e a necessidade de aprender a morrer e me desapegar diariamente daquilo que não é essencial.
A maioria das pessoas evitam pensar na morte, justamente por evidenciar nossos vazios e ser geradora de grande ansiedade, além de nos trazer a lembrança daquela imagem fúnebre construída por nossa cultura. Há uns 10 anos, eu li o livro de um empresário de sucesso que, quando estava no auge da carreira, descobriu que tinha um tumor inoperável na cabeça e que lhe restava apenas 3 meses de vida. O nome do livro era Claro como o Dia, com a certeza da morte, como a certeza da morte mudou a minha vida. Esse tema sempre permeou os meus pensamentos desde sempre. No início era gerador de ansiedade, mas com o passar do tempo, a partir das minhas leituras, reflexões e experiências vividas, eu pude ressignificar e me pacificar com relação a esse tema. Quando eu penso, se eu morrer hoje, essa questão faz meu dia se encher de prazer, de alegria e significado, pois a constatação dessa fragilidade me faz reconhecer todos aqueles sentimentos limitadores e que me aprisionam. Aprendo a morrer diariamente quando eu me livro deles e direciono minha atenção e a minha energia para todos os outros sentimentos que fazem a minha vida se tornar mais cheia de significados. E assim fica mais fácil o trabalho sem sentido em oportunidades e trocas significativas, a grosseria em gentileza, a impaciência pela compreensão, a mágoa em perdão. Então uma nova energia emerge e a vontade é de sair interagindo, deixando transbordar todo o amor que nos habita. E me pego interagindo, abraçando, beijando, sorrindo, correndo, pedalando, vivendo, sendo grata pela dádiva da vida, aprendendo sempre com cada movimento. Adoro as trocas aqui da rádio, elas são geradores de vida em mim, gratidão pelo espaço Flávio e Vagalumes, uma semana abençoada para todos nós. Natália, muito obrigado, tudo de bom para você também. Esse assunto é um assunto que me toca. Eu falo sempre isso aqui, né? Eu acho que a vida é o aprendizado de morte e vice-versa. A morte é o aprendizado de vida, porque eu acho que morte e vida são perspectivas de uma coisa só. Talvez o grande erro da maioria de nós seja separar e chamar a morte de interrupção da vida. Olhando sob a perspectiva do tempo, ela promove um desfecho. Nesse caso, ela interrompe um projeto. O projeto da persona, o projeto do ego. Mas a persona e o ego não dizem tudo sobre a vida. A vida não é a persona e o ego. O ego e a persona é um aspecto da exposição, da fragmentação daquilo que chamo de vida, consciência que habita nesse corpo. Portanto, enxergar dessa maneira que você descreve aqui, eu acho absolutamente importante para que a gente se pacifique com a vida. Eu quando alguém me escreve, alguém me procura dizendo eu tenho muita inquietude, muito medo da morte, é uma questão que me faz mal, me deixa temeroso, me fragmenta. E eu queria respostas, eu quero saber, Flávio, o que você pensa sobre a vida após a morte, se existe ou não existe e tal. E eu costumo dizer, pacifique-se com a vida. Faça as pazes com as pessoas, faça as pazes consigo mesmo, faça as pazes com o mundo, viva no agora, esteja no presente, que essa não seja a razão de pensamentos e de debates e de especulações, porque isso vai te gerar mais medo, mesmo que você se sinta mentalmente satisfeito com teorias, com respostas de probabilidades, mas na minha opinião não é isso que te torna um ser integral nessa perspectiva, já que, como eu há pouco disse, morte e vida são fragmentos de uma coisa só. Portanto, se eu me pacifico com a vida, se eu estou aqui presente, se eu construo o meu dia chamado hoje, naturalmente eu estou pacificado com a morte, que é um processo natural do existir. É o ponto final na experiência do ego, mas não é o ponto final na experiência da vida. Então isso deixa de ser uma questão. Isso não quer dizer que eu terei as respostas, como é que é a vida depois da morte, vai para lá ou vai para cá, vai ser assim ou vai ser assado. Mas uma vez que eu esteja em paz, atento com o fluxo natural da vida, a morte, como consequência, não me mete mais medo. Portanto, uma coisa está muito ligada à outra. Você fala sobre essa consciência e pensar se eu for morrer hoje e tal. É provável que você já tenha ouvido eu falar aqui, eu já falei muitas vezes, que essa foi uma das minhas primeiras consciências. Muito cedo, pensando sobre a finitude, isso sempre esteve presente em mim e faz com que eu caminhe com essa consciência. Hoje pode ser o último dia. Esse minuto pode ser o último. Uma vagalumezinha querida me escreveu no fim de semana, lamentando a perda da sua tia de maneira súbita, morreu do coração de uma hora para outra. Então todos nós estamos expostos a isso, né? Todos nós estamos de alguma maneira vulneráveis a isso.
Portanto, a questão não é administrar a morte, a questão não é buscar respostas para a morte, a questão não é entender a morte, não é buscar a morte, não é voltar nossas lentes para a morte. A questão é olhar para a vida, é pacificar-nos com a vida, sabendo que as respostas, inclusive as respostas para a morte, estão na vida. Aprender a morrer todos os dias. Daqui a pouquinho eu volto com mais questões aqui no 5192461960, webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Eu tava dando uma olhada agora aqui no chat da rádio, e aí eu vi um comentário da Sol que diz assim: quem me dera conseguir superar os meus medos, estou sempre a procrastinar. Sol, você não vai conseguir superar todos os seus medos, e o peso de superá-los, quanto mais de uma maneira assim tão instantânea, é que faz com que você procrastine. Os medos a gente vai identificando no caminho, pequenos e pequenos medos, os medos que te impedem inclusive de tentar, que te faz procrastinar, porque muitas vezes, não sei se é o seu caso, mas isso acontece com certa frequência, tem muita gente que precisa dos medos, que precisa das fragilidades, que precisa daquilo que nós chamamos de defeitos, para se auto-justificar. Eu nasci assim, eu sou assim, eu penso assim, e é por isso que o mundo me trata de tal maneira. Então uma coisa é encadeada na outra, e você não se permite ver que tudo começa de uma vontade de permanecer como é e uma falta de movimento mínimo. Mudar a perspectiva de onde nós vemos é só, minha querida Sol, é só uma questão de movimento. Só uma questão de movimento. Mudar a perspectiva de onde nós vemos é só uma questão de movimento. Não é uma questão de esforço. Não é uma questão de empenho máximo. Não é uma questão de sabedoria. Não é uma questão de inteligência, de revestir-se daquilo que nós chamamos de espiritualidade. É só uma questão de movimento. Você pode olhar o cenário aqui desse ponto. Se você der um passo para lá, pouco vai ser notado em relação à perspectiva que mudou, mas mudou. E se você der mais um passo, mais um pouco, e assim por diante. Portanto, o primeiro passo que você deve dar é, em primeiro lugar, reconhecendo como você está fazendo isso. Eu procrastino, mas sem esse fatalismo de, quem me dera vencer os meus medos. Quais medos você tem? Pequenos medos, um por um, eles podem ser observados. E é engraçado isso, às vezes muitas fobias são resolvidas assim. A pessoa tem fobia, sei lá, de rato, estou dando um exemplo. E ao invés de, ao encontrar com o rato, dar um pulo de impulso, esse monstro olha para o bicho pequenininho, que é bonitinho até, e percebe que o rato não pode fazer nenhum mal a você. Muito pelo contrário, o rato tem muito mais razões para ter medo de você do que o contrário. Quando você come, tudo bem, isso pode não ser suficiente para que naquele momento você deixe de ter medo do rato. Você vai continuar tendo medo do rato. Mas uma vez que esse pensamento vá se instalando em você como consciência, o medo no rato do rato, ou melhor, vai deixando de fazer sentido e vai diminuindo. Então, muitos medos que você sustenta na sua vida, às vezes, sustenta como auto-justificativa, como auto-legitimação, para que você caminhe como caminha. As pessoas vão me olhar com certa pena, com certo cuidado, com certa tentativa de me consolar, com consolo. O medo, o apequenamento, às vezes nos coloca numa posição de conforto. Reconhecer que essa é uma deliberação minha e que procrastiná-lo ou não também é uma deliberação minha, pode me tirar da zona de conforto. E esse movimento, essa saída da zona de conforto, provoca esse pequeno movimento. É o que eu estou dizendo, pequeno, é um passo. Não é suficiente para tirar o teu medo, mas é o suficiente para mudar a sua perspectiva. De passos em passo, a sua perspectiva altera, tá bom? Fique bem, obrigado pela sua presença sempre muito querida aqui no chat da rádio. O nosso querido Fabiano Borges manda uma mensagem, ele manda um texto aqui. Muito obrigado, meu amigo Fabiano, tudo de bom. 71 é o código dele. Bom dia, muita luz e paz no seu dia, mais uma vez aqui ligado em você, Cristiane de Tijucas. Tudo de bom, Cristiane, bom dia para você também, fica bem. Paulo Teles, nosso amigo vagalumezinho de Teresina, Piauí, mandou um áudio, vamos ouvir. Bom dia, Flávio, e a todos os vagalumes ligadinhos aí na rádio. Flávio, eu queria falar com você a respeito de uma reportagem que eu vi no YouTube
porque que essa reportagem foi publicada há meses atrás pelo Jornal Nacional, que ela se referia às preocupações dos cientistas e da NASA em relação a um meteoro que está se aproximando da Terra. E provavelmente esse meteoro se assemelha ao que caiu na Terra no tempo dos dinossauros, há 200 milhões de anos atrás. E estava falando da preocupação dos cientistas e tal, em procurar um meio, uma maneira de tentar interromper essa possível tragédia, né? Que provavelmente para eles aconteceria no ano de 2019. E então eu queria saber a tua opinião sobre essa reportagem, porque passou no Jornal Nacional, né? E eu queria saber a tua opinião, se você acredita nisso, no que os cientistas falam. E é isso aí, eu queria saber a sua opinião, se você acredita nisso. É isso aí, um abraço a todos e bom dia. Meu querido Paulo, tudo de bom pra você, grande abraço. Em relação ao que você diz, eu tenho alguns comentários a fazer. O primeiro, não acredite em tudo que alguém numa matéria de internet ou do YouTube diga, passou no jornal, passou na TV, isso geralmente é usado para legitimar algo que não é real. Eu não estou me referindo especificamente a essa matéria. Esse conteúdo eu vou entrar já já. Eu não sei se essa matéria passou ou não passou no Jornal Nacional ou no Fantástico. Agora, o fato de alguém vir e dizer, olha, isso passou, essa mensagem que eu falei, que eu recebi no WhatsApp, sou o Joelinton, diretor do WhatsApp e tal. Ele dizia em determinado momento, se você não acredita, faça uma pesquisa na matéria da Folha, não sei, sempre tem algo para legitimar, sempre. Todos os golpes de alarde, ou melhor, eles vêm legitimados por uma chancela de algum tipo de mídia conceituada, para que as pessoas, porque a maioria não vai pesquisar, a maioria não vai atrás e as pessoas reproduzirão dizendo isso. Passou na TV, passou na Globo, passou não sei aonde. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos admitir que tenha passado mesmo no Jornal Nacional e no Fantástico. Bom, isso para mim também não quer dizer muita coisa, né? A gente também tem um problema de dizer, olha, passou na televisão é verdade. Passou no Jornal Nacional, então não há mais o que discutir. Passou no Fantástico, é incontestável. Eu não sou daqueles que saem por aí falando mídia golpista, não é isso. Mas, por outro lado, nem tudo que se passa no jornalismo e na televisão é crível, né? Isso serve muitas vezes a tantos e tantos e tantos e tantos interesses que às vezes não são nem os interesses imediatos da própria mídia. Muitas vezes são. Você deve confiar muito pouco no que você vê na TV, no rádio, enfim. Tudo deve passar pelo seu crivo, né? Pela sua crítica, tudo. Tudo deve ser questionado. Então, essa coisa de passou na televisão não é suficiente para mim. Os interesses, e aí eu me referi a alguns são os interesses da própria mídia, outros interesses são interesses que eu vejo isso com cada vez mais inquietude, eu acho isso cada vez mais frequente, de criar nas pessoas um estágio de alarde, um estágio de medo, um estágio de inquietação. Quando nós, historicamente, discutimos aqui os atentados, as bombas na França, os atentados terroristas recentes que houve, eu me posicionei de uma maneira crítica em relação à nossa pressa de apontar culpados e dizer que isso é culpa disso ou daquilo, dessa ou daquela religião, sem antes questionar a quem interessa esse tipo de coisa. Quanto mais isso, se você for puxar isso para o atentado do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, olha só quanto tempo foi. Quanto o mundo mudou de lá para cá. Em matéria de direitos, Wikileaks veio depois, né? Liberdades, quantas leis que não seriam aprovadas de outra maneira, de espionagem, de acesso aos conteúdos pessoais, foram aprovadas em nome da segurança. Quanto dinheiro se movimentou a partir disso, incluindo dinheiro de exército, de armas, e obviamente de bancos, e quanta gente ganha dinheiro. O próprio presidente na época dos Estados Unidos, George Bush, na época dos atentados de 11 de setembro, estava no primeiro mandato. Não estou aqui dizendo que foi ele, que não foi, não estou alimentando nenhuma teoria de conspiração. Eu só estou refletindo contigo como esses terrores, esses caos que muitas vezes a nossa sociedade enfrenta, não são tão... não são tão unilaterais. Eles não alimentam somente aqueles que pretensamente os gera,
né? Mas isso movimenta uma série de cadeias e de dinheiros e de interesses que me impede dessa pressa em apontar, como a massa faz, dizendo: culpados, mata, é o Bin Laden. Cadê o Bin Laden? Essa história é muito mal contada, né? Bom, vamos agora a tal do meteoro, falar diretamente da questão. Meu querido, nós estamos vivendo numa bola, numa bolha, num lugar que nós chamamos de planeta Terra, que flutua no meio de algo que a gente não tem ideia do que seja. Ninguém sabe exatamente o que é o espaço, né? Ninguém sabe exatamente o espaço, qual o sentido disso, onde termina, onde começa, como começou, quando é que se vai acabar ou não vai. Está expandindo, e expandindo com cada vez mais velocidade e aceleração nessa expansão. Se é só um universo, se há outros, enfim, não sabe nada. Então, diante dessa possibilidade, um meteoro atingir a Terra é possível. Felizmente, a tecnologia já nos impede de tamanha vulnerabilidade, como houve há alguns milhares de anos, ou milhões de anos, como foi o caso dos dinossauros. No entanto, o risco existe. Pessoalmente, e agora estou falando da minha impressão diante disso, eu não creio que essa teoria e essa matéria seja real, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, se de fato um meteoro estivesse em direção à Terra com a data marcada de 2019, por exemplo, de atingi-la, eu acho muito difícil que isso fosse divulgado. Muito difícil. Criaria um alarde, ainda mais com a chancela da NASA, enfim. Criaria um alarde, criaria um pânico desnecessário. Desmobilizaria as pessoas dentro daquilo que eu, no começo do nosso programa, está dizendo que era interessante aos sistemas, que é manter as pessoas distraídas. Distraídas a partir de uma informação concreta não é interessante, porque as pessoas a partir dela se posicionariam. Deixaria de ser distração. Agora, distraídas a partir de um medo difuso, de uma possibilidade, nesse caso, que se vincula a tal da profecia de 2019, que o mundo tal, e tem uma alimentação de crença, de fé, porque o Chico Xavier falou tal. Então isso cria um tipo de mobilização que é interessante para alguns que tentam manter as pessoas sob controle. Nesse caso específico, não acho que seja a Globo ou o Fantástico, eu acho que nem deve vir disso. Eu acho que essa deve ser mais uma daquelas teorias que aparecem por aí dizendo: olha, saiu no jornal, saiu. Então, meu querido, diante de todas essas variáveis, não se inquiete com isso. Se o meteoro vier em 2019, nenhum de nós vai ter chance. Tudo bem, antes disso qualquer um de nós pode morrer atropelado, morrer de qualquer coisa, isso não é um problema. Nós vamos embora a qualquer hora, pode ser em 2019, 2016, 2040, não importa. Então isso é o de menos. Não pautarei minha vida conforme meu medo da morte. E aí eu volto para aquilo que eu estava comentando na mensagem da Natália. A vida é um aprendizado de morte, pacificar-se com a morte, pacificar-se com a vida. Portanto, viver no pânico de um meteoro que virá não sei quando, vai abrir a minha mente, vai me deixar vulnerável para uma série de seduções, de mensagens que cooptam minha mente justamente a partir desse medo, o que eu acho que não vale a pena. Portanto, meu querido, se vier em 2019, irei feliz. Se não vier, continuarei feliz. E tá tudo bem. Só cuidado com essas coisas. Saiu na Globo, saiu do Fantástico, porque ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, a gente é cada vez mais exposto a essas teorias da conspiração, essas mensagens que estão presentes em todos os lugares, tá bom? Fique bem, meu querido. Um abraço para você, tudo de bom. Mais uma mensagem aqui no nosso e-mail. Flávio, muito interessante a comparação e comentário que fez agora há pouco na rádio sobre as distrações e a comparação com criança. Pegar na mão e não deixar sermos conduzidos pela distração. A Viviane nos manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado, Viviane. É legal a gente puxar essas metáforas. É aquilo que eu costumo dizer aqui. Se o macro se projeta no micro, todas as dinâmicas da vida, incluindo essa que eu descrevi, têm ensinamentos de situações maiores, que a transcende, que não estão presentes somente naquela retrato, naquela dinâmica, naquela situação, né? Então eu posso fazer qualquer recorte da vida e nele tentar espelhar ensinamentos do universo, porque estão lá. Às vezes eu não vejo, aliás, na maioria das vezes eu não vejo. Se eu pego um pedacinho de madeira, talvez eu não consiga falar sobre a vida e a morte, mas ali tem ensinamentos. Se eu pego uma folha que caiu, eu talvez não consiga falar sobre autoconhecimento, mas ali tem. Tudo está conectado, tudo está interligado.
Um beijo pra você, tá bom? Mais uma mensagem de áudio 5192461960. Fala, Flávio, bom dia, tudo bom? Aqui é o Sebastião Paulista de Caxias do Sul. Cara, tava eu e a esposa aqui agora tomando um café e te escutando, né? Como é incrível essa sincronicidade que existe e a gente às vezes não para observar, né? Olha só o que aconteceu. Acordei de manhã, tava super bem agora de manhã. De repente fui tratar os cachorrinhos, voltei, já de repente tava com a cabeça virada nos pensamentos. A esposa me olhou e falou: o que foi que tá com tanto pensamento na cabeça, né? E por um estalar de dedos a gente muda de um nível de consciência para outro, vamos dizer assim, né? Eu tive a notícia de que eu pago a televisão aqui em casa, aqui, né? A televisão paga. Infelizmente eu e a esposa estamos num processo de se desprender dessas coisas e tentar não ter mais, né? Levar uma vida um pouco mais simples. E por isso eu abaixei o pacote para poder pagar um pouquinho menos. Enfim, sabe como é que são as coisas? Que veio praticamente o dobro do valor, tá vindo já o 3º mês seguido. E isso me levou para baixo hoje de manhã, cara. Para baixo mesmo, e com isso vem uma enxurrada de pensamentos logo em seguida. Ontem à noite a gente não queria mais fazer janta, a gente gosta de cozinhar no fogão campeiro aqui em casa, fazer comida do modo antigo. A gente estava meio cansado, ainda mais com a esposa grávida. Vamos comer um pastel, né? Você sabe como é que é as coisas aqui em Caxias do Sul. Um amigo indicou uma pastelaria que é baratinha, tu vai pagar 4 pila cada pastelzinho lá, gostoso. Chegamos na pastelaria 7h30 da noite no domingo, a pastelaria fecha. Não, estamos fechando e tal. Sabe como é que é, né? Eu lá em São Paulo, acostumado com as coisas tudo em 24 horas, aberto. Não, tá fechando a pastelaria. Aí fomos pra um shopping que tem aqui perto, aqui em Caxias do Sul também. O shopping era 8 horas da noite, também já estava fechado. Enfim, que fomos indo, já tinha andado um monte de carro, paramos numa pizzaria, gastamos R$70 e ainda a guria do caixa ainda levou 2 pila ainda de lucro ali, tá? Então aí com tudo isso veio essas enxurradas de pensamento e me jogou lá pra baixo, né, cara? E eu escutando a rádio agora, escutando essas coisas que tu tá falando em questão de sincronicidade, isso é pura verdade. Essas distrações, cara, nos leva a um consumo totalmente inconsciente mesmo. Se a gente não tá enraizado no chão mesmo, com os pezinhos no chão e a cabeça com a consciência alinhada, cara, a gente se perde e volta para esse mundo aí, né? É só um compartilhamento aí, tá? Um abraço, cara, muito obrigado pelo esse programa maravilhoso aí que temos aí. Um abraço do Sebastião aqui de Caxias do Sul e da Fernanda, tá? E do Joaquim aqui na barriga. Até mais. Sebastião, Fernanda, Joaquim, muito obrigado, beijo pra vocês. Realmente nós paulistas, quando chegamos aqui no Sul, a gente tem que baixar a bola. A primeira vez que eu vim aqui pro Sul, eu não aguentei, eu fiquei 1 ano e meio e fui embora. Porque eu estranhei muitas coisas, muitas. E uma delas era essa, assim, as coisas fecham cedo. Aqui, e não só aqui, na maioria dos lugares do Brasil, é que nós estamos desacostumados a isso em São Paulo, mas aqui as padarias, restaurante é óbvio que não, se bobear, mas fecham na hora do almoço, muitas lojas, tal. Outro dia eu estava conversando com um cara da padaria aqui do lado sobre isso, né? E ele dizendo assim, mas você tem que levar em consideração que aqui em São Paulo, por exemplo, as distâncias são muito longas. Então as pessoas precisam, no intervalo do trabalho e tal, terem uma padaria, alguma coisa próxima para comerem. Aqui não, aqui é tudo mais rápido. Então não há essa necessidade, a gente não tem público para isso. Eu falei, faz sentido. E aí, depois que eu saí daqui do Sul e fui para Brasília, eu fui me despaulistizando. Né? A gente tenta encontrar nos lugares mais tranquilos o ritmo de São Paulo. E é bom a gente aprender que não é.
Hoje eu aprendi, e hoje eu entendo. Hoje eu acho que realmente eu estava com uma cabeça muito paulista. Mas, apesar de amar São Paulo, e a gente sempre gosta dos lugares de onde a gente veio, né? Mas, meu amigo, sobre o que você fala do consumo, existe uma mensagem muito poderosa, muito presente, injetada não somente nos breaks comerciais das televisões e naquilo que é ostensivamente publicitário. A mensagem do consumo está em tudo que é lugar. Eu estou relendo um livro que eu indico, chamado A Dádiva. Deixa eu ver se está aqui perto para eu te falar o autor. Acho que eu já até tinha falado. Ah, não está aqui perto. Bom, depois eu te mando pelo WhatsApp. Chama A Dádiva. É um livro antigo, o nome em inglês ele é The Gift. E ele é um livro, ele fala no começo assim, eu escrevi esse livro para poetas. Porque eu, como um cara que trabalha com textos, revisão, poesia e tal, eu encontrava muita dificuldade em ofertar o meu trabalho, em viver do que eu faço, sem transformá-lo numa mercadoria, enquanto, ao mesmo tempo, eu preciso viver. Esse é um dilema meu aqui, né? E um dilema de muitas pessoas. E o livro fala sobre isso, é muito legal, chama A Dádiva. E ele vai falando justamente sobre essa cultura da commodity, a cultura de colocar valor em coisas que não têm valor. Felicidade, relacionamentos, alegria, espiritualidade, fé, isso não tem valor pecuniário. No entanto, nós colocamos. Então, tudo isso que eu falei agora virou commodity, né? E aí nós somos expostos a uma cultura que é a cultura do consumo. Essa cultura do consumo substituiu, de alguma maneira, a cultura da religião, que é secular, ou milenar até. Hoje em dia a religião é o consumo, mesmo claro, não estou generalizando, mas muito entre religiosos ou em determinadas religiões, os símbolos da religião estão imantados com a cultura do consumo. A ligação entre o dinheiro e a fé, né, a prosperidade econômica e a espiritualidade. Eu não estou me referindo só a essas igrejas que pedem dinheiro, também, mas estou me referindo também a esse mercado de autoajuda, mercado de consciência cósmica, holística, quântica, blá, 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 ligado a essa coisa do dinheiro, né? Como isso também está criando nas pessoas um olhar consumista. Então está muito mais presente do que a gente imagina. O descolamento dessa realidade se faz de maneira individual, é um processo teu. Eu não digo aqui o que você deve ou não deve fazer, não estou dizendo que deve deixar de assinar televisão, ter ou não ter carro, fazer isso ou aquilo, não se trata disso. O problema não é o carro, a televisão, o dinheiro, mas é o quanto isso na sua vida ocupa um espaço prioritário e, como você diz, rouba os seus pensamentos e te projeta em dimensões de tamanha distração, de modo que você não consegue mais enxergar a vida se não for pela lente do consumo. Estou triste e preciso consumir. Estou pobre de dinheiro, é porque algo está errado. Estou rico de dinheiro, é que estou fazendo coisa certa. É aquela história que eu já falei aqui uma vez sobre a tal lei da atração. Eu não gosto dessas leis, dessas ideias. A lei da atração, porque te dá a falsa ideia de que basta você mentalizar determinada coisa e isso acontecerá. Nós somos criadores, e aí é a adaptação da linguagem mística para a cultura do consumo. Então você pode criar mundos, você pode criar, como tem um senhorzinho que fala de física quântica, abre aspas, essa física quântica, na internet que fala isso. Se você quiser uma Ferrari, se você quiser uma mentalize, porque a física quântica, mas se a Ferrari me fizer mal? E se o ser milionário me fizer mal? E se essa não for a prioridade da vida? E se a minha mentalização, o meu olhar, o meu foco, o meu crescimento estiver em outros lugares? E se apesar do dinheiro, do trabalho, porque eu sei que quem se incomoda com isso que eu falo, logo para desqualificar vai ouvir errado e vai dizer, então o Flávio está dizendo que não tem que ter dinheiro? Nesse mundo nós precisamos trabalhar, esse cara vive fora da realidade e você se sustenta com o quê? Não é isso que eu estou dizendo. O trabalho é importante, o dinheiro é importante, claro que sim. Só estou dizendo que não deve ser prioritário e nem pautar o meu olhar para aquilo que está acima dele, que é a minha existência. Eu não existo por causa do dinheiro. O meu crescimento, a minha expansão de consciência, meu autoconhecimento não está ligado naquilo que eu posso consumir, está ligado naquilo que eu sou. O simples reconhecimento não teórico, mas prático disso, já faz com que, a exemplo do que eu disse para Sol, a gente se movimente
minimamente que seja, e passe a enxergar esse discurso do consumo, esse discurso afunilador e estreito de outra maneira e não nos colocarmos nesse fluxo, tá bom? Muito obrigado, meu querido. Sol, a Sol que está no chat fala, gostei do que você falou, Flávio. Que horas é a reprise? Esse programa vai para o YouTube? Sol, esse programa vai para o YouTube. As reprises são 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Se não me engano, você está em Portugal, não é isso? Não tenho certeza, mas eu estou falando de horários de Brasília, tá? Horários aqui do Brasil. São 9h47 agora para quem está ouvindo de manhã ao vivo. Obrigado, Sol. Bom dia, Flávio. Linda mensagem de hoje. Tem falado muito ao meu coração. Eu quero mudanças, todas as que eu suportar. Dentro de mim há uma sede de transformação, me livrando de muitas caixas onde eu já não cabia mais. Que legal. A mensagem da nossa querida vagalumezinha Silvia do Rio. Silvia, que bom. Você fala sobre as caixas onde você não cabia, né? O nosso limite autoimposto para ultrapassar determinadas fronteiras de pensamento é um sinalizador de que estamos em caixas pequenas. Quando a minha consciência vai para além, ela supera os limites que eu mesmo me imponho, e isso vai gerando em mim contrastes desconfortáveis, é sinal de que essa caixa já não cabe mais. Quando eu evito alimentar determinados pensamentos que em mim já se instalaram como consciência, mas no entanto me remetem a medo, e por isso eu, para não ser um herege, para não ser uma pessoa presunçosa, enfim, eu evito que esses pensamentos frutifiquem, prosperem, então eu estou numa caixa muito pequena. Romper com esses padrões e partir para uma caixa um pouco maior, onde eu posso pensar, onde eu posso ser quem sou, é lindo. Daqui a pouco nela você cresce, e essa que era maior ficará menor. E assim sucessivamente. Portanto, eu fico muito feliz. A base, minha querida Silvia, é a liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para errar. Ninguém aqui está livre disso. Seja livre para errar. Isso não quer dizer ter comprometimento com o erro, né? Nenhum de nós tem compromisso com o erro. Uma vez identificado o erro, persistiremos nele. Mas erraremos, continuaremos errando. Todos estamos expostos a isso. Quando você percebe isso, minha querida, é lindo o movimento de liberdade, os mundos que se descortinam para você, as percepções que até então eram dogmas, eram situações que você não suportava sequer refletir, agora aparecem de uma maneira muito mais clara, muito mais leve, e a vida fica leve para você. Que bom que tem sido assim contigo, eu te agradeço por compartilhar comigo essa percepção, tá bom? Flávio, bom dia, tudo de bom para você, um ótimo trabalho. É o nosso querido amigo que manda mensagem pelo WhatsApp, Dione, de Piratini, no Rio Grande do Sul. Obrigado, meu amigo, tudo de bom para você, um grande abraço. Flávio Vagalumes, muito útil a mensagem dessa vagalumezinha. Eu vou assinar, tenho uma amiga querida passando por esse problema, precisamos nos engajar mesmo. Boa semana a todos. A mensagem que manda aqui é a nossa querida Luna Morena. Ela está se referindo à história da petição, da história dos remédios, tal, que está na página Vagalumes por Vagalumes. É só dar um pulinho lá para ter um pouco mais de clareza em relação ao que ela fala, tá bom? Flávio, bom dia, não sei se teve a oportunidade de ler, aí me manda a capa de um livro aqui. Não conheço esse livro. Não sei, não conheço, mas obrigado, valeu pela dica aqui, vou me informar, tá bom? Que mais aqui? Deixa eu tocar uma música e daqui a pouco eu me ajeito aqui nas mensagens. Vou tocar a última música de hoje e volto com as últimas mensagens, as últimas questões chegando aqui no nosso 5192461960 pela manhã. A Luna Morena mandou aquela mensagem lá falando que legal o comentário da Vagalumezinha, que foi ali para o site Vagalumes por Vagalumes, sobre a possível decisão do STF limitando a distribuição de remédios mais caros para o SUS, e um abaixo-assinado que está em curso, o link está ali na página Vagalumes por Vagalumes, e eu fiz um comentário antecedendo isso, dizendo que eu pessoalmente não me informei, né? Eu não tenho conhecimento sobre isso, eu já ouvi essa história, mas eu alertava sobre a possibilidade de boatos, não especificamente sobre esse caso, mas sobre qualquer outro caso, sobre a necessidade de prudência diante da pressa, né, de informações que vão chegando com embasamento duvidoso na internet, dizendo isso aqui é fato, isso aqui é real. As pessoas vivem muito alarmadas, as pessoas vivem com muito medo, as pessoas vivem muito
inquietas por conta da falta de senso crítico diante disso. Também dizia naquele momento que eu não estava me referindo especificamente sobre essa questão porque eu não tenho conhecimento. Eu preciso me informar melhor antes de dar minha opinião em relação a isso. Mas a nossa querida vagalumezinha Viviane mandou uma mensagem de áudio aqui falando um pouco mais sobre essa lei, né? E sobre essa questão que talvez nos ajude a ter um pouco mais de clareza em relação a isso. Então vamos ouvir. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Aqui é a Viviane Aranha, de Itupeva. Eu entendo, Flávio, com certeza sobre a questão de boatos na internet. É incrível como as pessoas têm uma imaginação ruim, uma imaginação para enganar as pessoas. Mas esse fato do STF sobre o acesso de medicamentos para doenças raras, isso aí não é boato, isso aí é verdade. Tem um rapazinho que eu conheço que toma 14 medicamentos por dia, ele tem fibrose cística e 3 desses medicamentos dependem dessa decisão do STF, porque são muito caros e são importados esses medicamentos. Se esse garoto não tomar esses medicamentos, ele pode morrer a qualquer momento, infelizmente. Então, realmente é uma campanha séria, não é boato. Seria muito legal, e sem quem concordar, claro, que assinasse o abaixo-assinado, porque chegou a ser levado no STF, mas como foi adiada a votação, o julgamento, né? O julgamento foi adiado, esse abaixo-assinado acabou não sendo utilizado, mas será utilizado sim, e seria muito importante a divulgação. Muito obrigada, uma ótima semana para todos. Tchau. Tchau, Viviane, eu que agradeço, muito obrigado. Vamos nos informar e, se for o caso, vamos assinar. Né? Ali na página do Vagalumes por Vagalumes tem um link, inclusive um texto que a Viviane postou com um link de uma matéria que fala sobre isso, para quem quiser mais informações, até porque esse de fato é um assunto que interessa a todos nós. Pode ser que hoje você não precise do SUS, mas tem muita gente que precisa e amanhã você pode precisar. Sem dúvida alguma, nós vivemos num país onde os interesses das pessoas nunca são prioridade, nunca foram a prioridade do Temer, nem da Dilma, nem do Lula, nem do Fernando Henrique, nem do Itamar, nem do Collor, nem do Sarney, nem do Figueiredo e nem de nenhum dos que ocuparam a cadeira da presidência da República e da maioria dos que ocupam a cadeira de legisladores do país. Portanto, se o povo não estiver atento em relação aos caminhos e descaminhos que tantas vezes os nossos queridos, amados, idolatrados e respeitados governantes fazem para imporem a sua própria vontade e interesses próprios, que não se publica, que não se divulga, que não se conhece, em detrimento da vida, inclusive, sem dúvida algumas isso será feito. Eu não tenho nenhum tipo de receio em duvidar da falta de limites dessas pessoas. Um dos exemplos mais recentes foi agora há pouco, no meio da crise toda, pouco depois da finalização do impeachment da Dilma, os deputados se uniram para tentar passar uma lei que anistiava o Caixa 2, né? Era impensável que fizessem isso no momento que o país estava vivendo. No entanto, não há limites para a falta de escrúpulos, e isso pode perfeitamente ser um sinal disso. Portanto, eu aconselho todo mundo a acompanhar o que a Viviane nos sugere, o link que está ali na página Vagalumes por Vagalumes, e assinar, se for o caso, porque se por um lado não há limites para a falta de escrúpulos dos governantes, por outro lado, o compartilhamento das informações e com isso a possibilidade de nos mobilizarmos, estarmos juntos, não com gritos de guerra, não com passeatas de quebradeira, mas de uma maneira muito mais efetiva e consciente, eu acho muito legal, e essa é uma delas, né? As pessoas se unirem por redes sociais, e conte com a rádio para isso, conte com a página Vagalumes por Vagalumes para isso. Sem dúvida alguma, a nossa intenção não é só expor aquilo que deve ser criticado na gente, interiormente, e no que se propõe ser espiritualidade e religião, mas o que se faz na política também. Eu evito aqui, por razões muito óbvias, não entrar no fla-flu partidário.
Eu não sou simpatizante com nenhum partido, não sou simpatizante por nenhuma corrente ideológica, seja de esquerda ou de direita, nenhum partido, seja vermelho ou seja azul ou de qualquer outra cor. Para mim, todos fazem parte de uma coisa só. E eu acho que enquanto o povo não se conscientiza do seu papel, da sua importância e da necessidade de se posicionar, será sempre levado sem perceber, como foi até hoje, né? Talvez a possibilidade que nós temos agora de acesso à informação e de compartilhamento livre entre nós aqui, essa rádio, por exemplo, não é uma rádio comercial, essa rádio não tem nenhum outro interesse a não ser esse que é exposto aqui. Não temos nem anúncios comerciais para de alguma maneira não interferir na liberdade desses interesses. Então esse é um meio de compartilhamento, é uma mídia social, né? Então que a gente possa fazer fruto disso para o bem-estar de todos nós. Viviane, eu que te agradeço, tá bom? Muito obrigado, e qualquer informação pode nos trazer aqui, que eu vou ter todo o prazer em compartilhar. A Elaine de Sorocaba ficou aqui quietinha, prestando atenção. Passei por um momento de aflição nesse final de semana e logo veio a mensagem da felicidade plena. Você tem me ajudado muito a me aquietar, a pacificar, obrigada. Eu quero perder o bloqueio de enviar áudio, eu sei que seria muito melhor, mas eu chego lá. Minha querida Elaine, não se preocupe, eu também gosto dos áudios, eu acho que isso traz uma ilustração aqui, uma cara mais próxima para o programa, né? Ao invés de eu ler as mensagens, as pessoas mesmo se abrem sem ler, mas simplesmente se expondo. Eu gosto muito, mas eu também gosto quando os textos chegam, e eu entendo que tem gente que fica sem graça, não é um imperativo, né? Não é uma obrigação. Se você quiser, mande. Se você não sentir a vontade, não se inquiete. Isso também não gera nenhum problema. Participe como você quiser. Até porque a maioria dos vagalumezinhos e vagalumezinhas que ouvem a rádio nem se manifestam. A maioria é composta por quietinhos e quietinhas que estão vindo. Alguns dizem um dia eu me manifestarei. Alguns se manifestam depois que o programa termina. Mas é isso aí. O importante é que você está ouvindo, que você está aqui e que você está caminhando com a gente. Essa é a ideia. E nós chegamos ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Hoje eu estou conseguindo encerrar na hora, hein? Fazia tempo que isso não acontecia. Mas eu toquei menos músicas também para dar tempo de trazer todos os comentários aqui. Eu fico muito feliz com essa participação, com esse envolvimento seu. Eu acho que a gente ganha muito com isso. Não faria sentido a rádio se não fosse dessa maneira, se não fosse a participação de tanta gente querida e essa oportunidade da gente se movimentar. Todos nós estamos em movimento, é aquilo que eu falei para uma vagalumezinha mais cedo aqui nesse encontro pelo rádio. Às vezes eu não gosto da posição onde eu estou, eu não gosto dos pensamentos que eu tenho, não gosto das escolhas que eu faço, não gosto de como eu lido com a vida, não gosto de como eu trato as pessoas, não gosto de como eu vejo o mundo, não gosto de como eu me vejo. Talvez seja assim que você se sente. Eu entendo, isso é normal. Agora, já que é assim, permita-se o movimento. Movimentar-se é reconhecer-se. Movimentar-se é assumir essa condição que você não gosta, mas não sobrecarregá-la com acusações, com culpas que você projeta sobre si mesmo e de tanto peso, de tanta sobrecarga, não consegue se movimentar. Então você se torna dependente desse discurso. Sou assim, sou horrível, e então não sai do lugar. Eu, assim como você, também sou horrível, também tenho meus problemas, claro, como todos, mas o fato de eu admitir para mim me torna mais leve diante deles. E à medida que isso acontece, eu posso me movimentar. Talvez o movimento seja pequeno, não suficiente para que de fato as coisas mudem num primeiro momento. Talvez eu não perceba, mas o movimento é real. Sabe o nosso planeta em movimento de rotação e translação? Se você olhar para a sua janela agora, você não vai perceber. Tudo lá fora parecerá estático, mas tudo lá fora está em movimento. Daqui a algumas horas, o Sol desaparecerá do céu, comprovando o que eu estou dizendo. E a Lua, sobre você, afirmará o que eu estou agora aqui dizendo. Verdade, o mundo está em movimento. Que seja assim com a gente também. Perca o medo do movimento. Não é errado pensar, não é errado criticar, não é errado duvidar, não é errado ir e voltar, não é errado desconstruir-se. Seja livre para que assim seja, tá bom? Um beijo para você. Nosso programa será reprisado hoje às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã, às 7 da noite. Ouça Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira. Baixe o aplicativo da rádio para Android e iOS gratuitamente e nos ouça 24 horas de comunicação, de muitas músicas, de muitas reflexões aqui na webradiovagalume.com. Um beijo para você, fique bem e até amanhã.
Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.